Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. E hoje é exatamente 13 de setembro de 2021. Nós iremos hoje estudar o capítulo 31, intitulado Vampiro. Quando a gente pensa em vampiro, a gente pensa em sugar, em retirar. Mas estudando esse capítulo, você vai entender por que o termo vampiro. Sempre que a gente comenta esse encontro de André Luiz com essa criatura sofredora, a gente se referia sempre a ela como se ela tivesse sido alguém que tivesse realizado vários abortos em outras pessoas. E, na verdade, não foi isso. Então, vamos prestar bastante atenção nesse capítulo. E por que o título Vampiro? Vamos envolver a nossa querida amiga Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amado, mais uma vez te agradecemos a oportunidade, o ambiente, as tuas benesses para nós nesse caminho de estudo e aprendizado. Muito obrigada pela oportunidade. Envia teus mensageiros para abrir nosso entendimento e aclarar nosso coração sobre tantos ensinamentos. Fica conosco hoje e sempre. Vampiro. Eram 21 horas. Lembra que o nosso André Luiz está fazendo um viradão, né? Porque ele trabalhou o horário dele, 8 horas, e devido à falta de trabalhadores, ele mesmo se prontificou e está aqui fazendo um viradão. Então eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária a solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio, ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Quem já estuda aí com a gente há mais tempo no EOS, pôde fazer um estudo do Obreiros da Vida Eterna, onde tem um capítulo que vai falar sobre o sexo. No Mundo Maior, falamos também. Então, quase todas as obras de André Luiz vai falar sobre o sexo. E a gente vê a encrenca que nós estamos arrumando ao longo de milênios por conta desse trenzinho chamado sexo. Porque pautado na nossa sexualidade, no sexo, de como nós aprendemos a lidar com ele, isso vai influenciar na nossa personalidade. Isso vai influenciar na nossa vida, no nosso cotidiano. De tudo que ele já viu e que nós nos espantamos aqui, tem uma ala que ela diz assim, não vá. Você não terá estrutura para ver. E ela chama de desequilibrados do sexo. Tá? Então, a gente não pode, meus amigos, ignorar as nossas mazelas morais. Nós temos que reconhecer essa mazela e temos que trabalhá-la, educá-la. Todos os vícios, eles estão ligados a também processos obsessivos. Não existe nenhum viciado em nada, seja um vício químico ou seja um vício de prazeres, que a pessoa também não esteja vinculada a espíritos também viciados. Então, quando você se predispor a fazer esse esforço para se modificar, para se libertar desse vício, você terá que fazer realmente
um esforço muito grande para não cair, porque o desejo, a vontade e os pensamentos serão intensos para que você caia novamente. E ainda não satisfeito, se eles perceberem que você resiste, ele acaba utilizando pessoas em torno de você para te levar novamente aos vícios. Então aparece aquele homem, aquela mulher, aquele amigo que vai te conduzir ao vício novamente. Então nós temos que estar muito vigilantes para que não venhamos novamente a nos perdermos. Gente, o prazer pode ser bom, mas a consciência em paz é muito melhor. E isso a gente tem sentido muita necessidade de paz de consciência, de espírito educado, de leveza na alma, de luz, dessa essência que nos dá vontade de viver e não de um mero prazer, de um desejo rápido que nos sacia de forma rápida, mas que logo dá sede e tem que começar tudo de novo. Então, temos que nos educar nessa área. É indispensável. Se não, já sabemos, na pergunta da tia lá para o evangelho de ontem, se você desencarnar hoje, para onde você vai? Então, desequilibrados do sexo. Não insistir. Alguém insistiria? Não. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa, porque ela orientou: não faça perguntas, olha a curiosidade. E ele está aqui todo o tempo a lembrar dessa orientação. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, ou seja, distinto, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando Narcisa: Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito. Então, nós temos aqui o Justino, que é operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação. Então, alguém responsável lá fora vigiando o espaço. Hoje nós iríamos chamar de um vigia, ok? Vamos ver aí o que o nosso querido Justino vai nos trazer. Venho participar e uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio ter passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não a atendeu? Interrogou a senhora Narcisa. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou a senhora Narcisa assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro. Lembra que ele chamava a dona Narcisa de velhinha? Então, olha aí, as velhinhas do mundo espiritual tá pronta para caminhar 1 quilômetro sem doer nada, rapidinho, coisa maravilha, hein? E o povo desesperado com medo de desencarnar. Olha aí, recuperação da juventude, vitalidade, coisa boa é o mundo espiritual, essa continuidade da vida. Esse período agora de Covid, todo mundo agoniado. Que tá agoniado por quê, meu filho?
Tu acha que vai encontrar o quê no mundo espiritual? Um anjinho tocando harpa? Que é isso? Lá tem mais trabalho do que tu possa imaginar. A vida continua. A vida continua. Não tenho nenhuma dificuldade em me relacionar com a desencarnação. Afinal de contas, são quase 30 anos estudando essa doutrina. Quantos testemunhos vivos. Olha aí a Narcisa, quase 1 quilômetro na velocidade do André Luiz. Tu é doido, isso é muito legal. Ela nem disse, ai, tá doendo meu pé, tá doendo minha coluna. Sentindo o vento, o farfalhar das folhas. É uma maravilha. Vamos lá. Depois de 1 quilômetro, eu ia correndo. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Para nós, Manauara, vento, Ave Maria, é o paraíso. É aqui o céu. É aqui o céu, vento fresquinho. Aqui quando vê um vento, é aquele vento quente assim, que a gente diz, meu Deus do céu, o que é isso? Parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos grande cancela a que se referia o trabalhador. E a gente nem ia dizer assim, o quê? Tem que ir lá no portão. Ah, não vou não, Justino, vou não, diz logo daí o que tá, né? Não, vamos lá ver. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma, né? Comumente calma, o rostinho da Narcisa ali sempre calmo, e de repente ela se assustou. Mas olha, era uma senhora coberta de andrajo, ou seja, farrapo. O rosto dela era horrendo, e quando os espíritos dizem horrendo, é horrendo mesmo. Pois é. E as pernas dela estavam em chaga viva. Pensa os ferimentos. Narcisa se assustou. Bradou a mendiga ao avistar-nos. Filhos de Deus, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Respondeu André. Não. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E, depois de ligeira pausa, continuou Narcisa. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: Essa mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado.
não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Gente, olha só. Alguém pediu socorro, tá? Você olha e vê que a pessoa realmente está necessitando. Narcisa viu algo que André não conseguiu ver. A experiência maior, conseguiu identificar isso. E André não viu. É um ponto, porque nós achamos que o fato de ser espírito, se vê tudo, se sabe tudo. Não. Vai depender do grau de evolução desse espírito. Vocês já estão vendo que André não está vendo. O primeiro movimento de Narcisa é acolher, mas o bom senso e a regra do local diz que ela não pode abrir o portão, que ela precisa chamar pessoas que estão aptas a fazer esse serviço. Você vê que o Justino disse, isso eu não posso resolver, vou levar a Narcisa. Narcisa disse, isso eu também não posso responder, vou levar para o Paulo. E o Paulo conseguiu identificar. É uma vampira, e ele disse, das piores, mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Então, por que vampiro? Ela vai sugar sangue? Não, não é nada disso. Mas por que esse termo a esta mulher? Por que vampiro? Então vamos entender o que a gente entende de um vampiro. O que a gente consegue dar aí os adjetivos de um vampiro? Vampiro mata. É que o vampiro, ele mata a sua vítima. Quando o vampiro se acerca de uma vítima, ele suga todo o sangue da pessoa. E o sangue é a vitalidade. Um vampiro é um matador. Alguém mais? Algum adjetivo aí pro vampiro? Ele não suga só de uma vez, vai sugando aos poucos, né? Até levar a óbito. E o vampiro, ele se sente culpado, responsável, alguma coisa? Não, ele quer resolver o problema dele. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos esta miserável criatura nas câmaras? Esclareceu ele. Permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. Muito interessante. Então, às vezes, eu digo assim, gente, eu vou repetir a frase da minha irmã Josi, que ela é uma figura. Mana, Jesus me libertou, mas não me abestalhou. Às vezes, em nome de uma falsa caridade, nós temos atitudes abestalhadas, que nos faz perder o bom senso. Você está dirigindo seu carrinho na rua, para menino de 7, 8 aninhos, tia, me dá dinheiro. Você acha que é caridade dar dinheiro para essa criança? Não é. Aquela mulher adulta que está lá com o menino, bebezinho no colo, lá no sinal, recém-nascido, um sol quente de Manaus. É caridade você acolher? Você dá dinheiro? Então, bom senso não faz mal para ninguém. Se nós quisermos verdadeiramente, e eu já fiz isso várias vezes, gente. Eu digo, vem cá, onde é que a senhora mora? Entra aqui no carro, vamos lá. E todas as vezes que nós fizemos, não adianta. Quando a pessoa vai para a rua pedir, isso já é hábito, vício. Pagamos aluguel, fazíamos rancho, fizemos tudo que você possa imaginar, mas a pessoa saía para pedir, levando as crianças. Pegamos uma outra família, empregamos o pai, montamos a casa todinha, o EOS, eu digo nós é o EOS, montamos geladeira, fogão, fizemos tudo. O rapaz pediu, disse que não ia ficar lá porque o empresário era muito grosso. Eu digo, então vamos lá, comprar uma caixa de picolé, enchi de picolé, vai vender picolé. Você tem 5 filhas para criar. Tu foi? Tu não foi? Teve jeito? Não teve. Era um homem que estava habituado a mandar a esposa pedir dinheiro com os filhos e ele fica em casa. E ela está... Então, gente, eu gosto da fala de Emmanuel quando ele diz assim, nunca falta trabalho. Para quem quer. Só que as pessoas se viciam em pedir. Então, quando nós temos o trabalho do Lar da Mariazinha, ali são pessoas doentes, abandonadas, sem família. Se você realmente quer ajudar, procure uma instituição.
Procure uma família que você sabe realmente que ali a mulher está doente, o marido está desempregado, tenta arrumar um emprego. É esse o trabalho que nós temos que fazer. Mas não ficar aliviando nossa consciência, dando trocadinho em sinal. Se envolva realmente num trabalho assistencial. Isso sim é a melhor forma da gente ajudar. Entregar dinheiro em beira de sinal é incentivar o profissional, que se torna um profissional, o pedinte. Meninos jovens, saudáveis, mulheres saudáveis e que usam as crianças para sensibilizar o coração de quem está ali e que às vezes se sente até culpado. Então, esse é o movimento. Então, é por isso que Jesus tem uma fala que ele diz assim: seja manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, aqui nesse momento, a nossa Narciso e o André estão sendo mansos, mas não estão sendo prudentes. Quem é que está sendo prudente? Paulo. O Paulo. E os dois estão olhando para o Paulo assim, indignados. Essa própria atitude da Narcisa pode perder o serviço de muitos. Sim. Quando ela diz, por mim eu abriria imediatamente, atenderia essa própria criatura, faz isso, ela perde o serviço com os outros todos lá, porque essa mulher ia perturbar todos os centenas e centenas de outras pessoas. Então, nem sempre você fazer isso, você ajuda a coletividade. Tem que avaliar o coletivo, né? Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Esclareceu ele. Permitida essa providência, seria trair minha função de vigilante. Indicando a mendiga, que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Respondeu o vigilante-chefe. Pois vejo mais. Baixando o tom de voz, recomendou: Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Vulto aí de muita importância. Nossa irmã Aramita vai trazer um comentário interessante. A tia falou de aborto. Por que que nessa época, no início do século XX, já caminhando para a metade, os instrumentos de fazer aborto, na grande maioria das vezes, matava a mãe também. Então, na realidade, as técnicas de aborto só melhoraram quando começaram as técnicas, por incrível que pareça, as cânulas de lipoaspiração. Antes disso, era muito comum você fazer um aborto, mas você lesar a mãe e ela morrer depois, ou deixar restos. Então, o que se fazia? Esperava nascer, que era mais seguro, e depois matava a criança. Então, vamos lá. Ou seja, se eram 58 pontos, foram 58 crianças assassinadas por ela. Então, vamos lá. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Então, é aquilo que a nossa irmã Aramita trouxe. Ela fazia o parto, garantia a vida da mãe e matava aquele bebê.
diz a Carla, da mãe não, da mulher. Eu posso até ainda dizer, da fêmea. Agora fica difícil, sabe, gente, a gente julgar, sabe? Fica muito difícil. Ele colocou justamente esse texto logo depois que ele falou dos desequilibrados do sexo. Então a gente sempre fala aqui, sim, aqui nós temos as mulheres. E cadê os pais? Cadê os homens? Jovens inexperientes. Cadê os homens responsáveis por isso daqui? Porque quase sempre, quando a mulher não recebe o apoio do homem, ela corre para o aborto. Porque é muito difícil uma gravidez sozinha. Nessa época, então... Nem da família também. Nem Deus o livre, muito menos da família. Muito menos da família. Então, aqui, elas são inexperientes e são responsáveis. Mas os homens também. Aonde eles estavam. Então, o ato de desespero, tamanho. Então, uma mulher que comete o aborto, ela carrega essa culpa, porque ela vai contra toda a sua natureza maternal. Isso é algo que ela não consegue resolver dentro dela. Ela tem qual é o movimento que tem que fazer? Ela tem que verdadeiramente reconhecer, porque o grande lance é você julgar o que você fez no passado com a cabeça que você tem hoje. Hoje eu não faria. Mas lá com 19, 20 anos eu não sabia o que eu sei hoje. Então eu não posso ir lá atrás julgar o que eu fiz com a cabeça que eu tenho hoje. Então qual é o movimento que nós temos que fazer? Liberar o auto-perdão, reconhecer que foi um erro, mas que não havia experiência, não havia lucidez. E corrigir. Como, tia? Trabalha no bem. É o amor que cobre a multidão de pecado. Não é o chicote na tua mão te auto-chicoteando. Então, meus amigos, minhas amigas, uma vez reconhecendo, porque a gente diz assim, eu carrego muita culpa porque eu fiz o aborto. Gente, isso é um débito? Mas não é. Nós temos outros débitos também que a gente nem lembra. É por isso que a gente diz, façamos o bem, porque nós estamos no cheque especial. A gente só lembra do que nós fizemos agora, mas as nossas encrencas do passado são enormes. Então a gente não pode se dar o luxo de ficar gozando a vida sem reparar. Como é que eu posso fazer isso? Tia, como é que eu saio do cheque especial? Faça o trabalho no bem. A caridade, ela não é bom para quem recebe, ela é excelente para quem faz. Aqui o nosso irmão Tarcísio, ele estava dizendo, ontem eu não parei o dia inteiro, atendi um, atendi outro, atendi um, atendi outro, atendi um, atendi outro. Bônus para ele. Depois a gente empresta um bônus horas dele pra gente. Tarcísio, né? Vou confundir com o Narciso agora. Vocês entenderam, gente? Então é esse o movimento. Então, poxa, eu sei que eu sou um terrícola. Encarnei no Brasil, porque lembra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Quem foi que Jesus chamou para o Brasil? Só o povo enrolado. Então nós temos duas dicas extremamente, os indícios fortíssimos. Quando eles dizem enrolados... Enrolado é enrolado mesmo. Nós temos dois indícios. Primeiro, terrícola. Segundo, brasileiro. Manoá. Bem quente nessa terra. Então, gente, a gente dá esse tom para ficar um pouco mais leve, mas é para nós percebermos que nós precisamos sair do cheque especial. E nós já estamos há muito tempo no cheque especial. Então, aqui nós não vamos julgar a atitude das meninas, mas principalmente ver o profissional da saúde. Porque o profissional da saúde, ele formou-se para salvar vidas, não para matar vidas. Ele fez um juramento. E ela está ganhando dinheiro para fazer isso. Então, esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Então, a mãe paria e ela ali matava. Matava como? Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha.
Porque não é que o espírito esteja ligado a ela, não é isso. Lembra que a titia sempre fala que o nosso pensamento está plasmado no ambiente? Quando ela matava, ela olhava para quem? Para a criança. A imagem ficou gravada nela. A imagem ficou gravada na profissional da saúde. Cada criança. Mancha preta. Então não é que os espíritos estão ligados, mas a culpa plasmou nela. O ato está plasmado nela. É aquilo que a gente diz, gente, não existe absolutamente nada que venhamos a fazer que não fica contabilizado na vida. Estou aqui ao meu lado, um contador. Então entende bem essa linguagem, né? Tudo fica no livro caixa. No diário. Por isso que ele via, por isso que ele não permitiu a entrada dela de jeito nenhum. Exatamente. Agora ele vai dizer o detalhe, porque, olha, em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Então ela via os pontos, mas não via as crianças. As manchas, tá? O plasma, aquilo plasmado. Não era o espírito da criança vinculado ali. E a imagem mental. Hã? A Narcisa não via a imagem mental. Não via a imagem mental, ela só via pontos. Tem gente que viaja tanto, confunde tudo, enrola tudo e diz, eram os ovoides. Tem nada a ver. O ovoide a gente vai estudar onde? No livro Libertação. Não é isso aqui não. Isso aqui é criação, foi criação mental, plasmou a imagem. Até para ela. Porque onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. E uma das leis de Deus é não matarás. É o 5º mandamento. Né? Então, da feita que ela fazia, ela plasmava. Por mais que ela dissesse não, é tão violento, é tão contra a lei de Deus que manchava. E fixou, né? Porque lembra que o corpo perispiritual ele vai deformando. O corpo perispiritual, quando você faz o mal, quando você vicia o organismo, o corpo perispiritual deforma. Toda deformada. Porque aqui não é o espírito deformado, é a forma dela deformado. Porque quando você faz o mal, você se automutila. A imagem dela é Horrenda a imagem dela. E é uma alma horrenda. Gente, quando você olha para um bebezinho, aquela mãozinha miudinha, aquele pezinho que dá vontade só de beijar, de chelar, e você asfixiar, não só isso. De uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores. Pensa você esmagar uma criança? Outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional da ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias, a pretexto para liberar jovens, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Explorando por quê? Cobrava. E cobrava barato? Explorando não era pouca coisa, não. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas. É pior de quem se mata ou de quem mata. Que por vezes apresenta o atenuante de vulto. Me suicidei por quê? Porque eu me desesperei com isso, me desesperei por aquilo, me desesperei com meu pai, me desesperei com... eu matei para me defender, eu matei... Ela não tem nenhum atenuante. Recordei, assombrado, os processos de medicina em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade de eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo o meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou: Não falo aqui de providências legítimas que constituem aspecto das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre,
com o direito sublime da vida. Cenas do próximo capítulo. Gente, muita emoção. Quantas emoções. E quantas lições. Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, e que possamos, Senhor, refletindo um tanto mais, compreendermos a nossa necessidade de purificação. Graça te damos, Senhor. E a gente vê a encrenca que nós estamos arrumando ao longo de milênios por conta desse trenzinho chamado sexo. Porque pautado na nossa sexualidade, no sexo, de como nós aprendemos a lidar com ele, isso vai influenciar na nossa personalidade. Isso vai influenciar na nossa vida, meus amigos. A gente não pode ignorar as nossas mazelas morais. Nós temos que reconhecer essa mazela e temos que trabalhá-la, educá-la. Todos os vícios, eles estão ligados a também processos obsessivos. Não existe nenhum viciado em nada, seja um vício químico ou seja um vício de prazeres, que a pessoa também não esteja vinculada a espíritos também viciados. Então, quando você se predispor a fazer esse esforço para se modificar, para se libertar desse vício, você terá que fazer realmente um esforço muito grande para não cair, porque o desejo, a vontade e os pensamentos serão intensos para que você caia novamente. E ainda não satisfeito, se eles perceberem que você resiste, ele acaba utilizando pessoas em torno de você para te levar novamente aos vícios. Então aparece aquele homem, aquela mulher, aquele amigo que vai te conduzir ao vício novamente. Então nós temos que estar muito vigilantes para que não venhamos novamente a nos perdermos. Gente, o prazer pode ser bom, mas a consciência em paz é muito melhor. Tu acha que vai encontrar o quê no mundo espiritual? Um anjinho tocando harpa? Que é isso? Lá tem mais trabalho do que tu possa imaginar. A vida continua. Porque nós achamos que o fato de ser espírito, se vê tudo, se sabe tudo. Não. Vai depender do grau de evolução desse espírito. Às vezes, em nome de uma falsa caridade, nós temos atitudes abestalhadas, que nos faz perder o bom senso. Você está dirigindo seu carrinho na rua. Para menino de 7, 8 aninhos, tia, me dá dinheiro. Você acha que é caridade dar dinheiro para essa criança? Não é. Aquela mulher adulta que está lá com o menino, bebezinho no colo, lá no sinal, recém-nascido, um sol quente de Manaus. É caridade você acolher? Você dá dinheiro? Então, bom senso não faz mal para ninguém. Quando a pessoa vai para a rua pedir, isso já é hábito, vício. Eu gosto da fala de Emmanuel quando ele diz assim: nunca falta trabalho para quem quer. Só que as pessoas se viciam em pedir. Se você realmente quer ajudar, procure uma instituição. Procure uma família que você sabe realmente que ali a mulher está doente, o marido está desempregado, tenta arrumar um emprego. É esse o trabalho que nós temos que fazer. Mas não ficar aliviando nossa consciência, dando trocadinho em sinal. Se envolva realmente num trabalho assistencial. Isso sim é a melhor forma da gente ajudar. Entregar dinheiro em beira de sinal é incentivar o profissional, que se torna um profissional, o pedinte. Jesus tem uma fala que ele diz assim: seja manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Agora fica difícil, sabe, gente, a gente julgar, sabe? Fica muito difícil. Ele colocou justamente esse texto logo depois que ele falou dos desequilibrados do sexo. Então a gente sempre fala aqui, sim, aqui nós temos as mulheres. E cadê os pais? Cadê os homens? Quase sempre,
quando a mulher não recebe o apoio do homem, ela corre para o aborto. Porque é muito difícil uma gravidez sozinha. Uma mulher que comete o aborto, ela carrega essa culpa, porque ela vai contra toda a sua natureza maternal. Isso é algo que ela não consegue resolver dentro dela. Ela tem qual é o movimento que tem que fazer? Ela tem que verdadeiramente reconhecer, porque o grande lance é você julgar o que você fez no passado com a cabeça que você tem hoje. Hoje eu não faria. Mas lá com 19, 20 anos eu não sabia o que eu sei hoje. Então eu não posso ir lá atrás julgar o que eu fiz com a cabeça que eu tenho hoje. Então qual é o movimento que nós temos que fazer? Liberar o auto-perdão, reconhecer que foi um erro, mas que não havia experiência, não havia lucidez. E corrigir. Como, tia? Trabalha no bem. É o amor que cobre a multidão de pecado. Não é o chicote na tua mão te auto-chicoteando. Então, meus amigos, minhas amigas, uma vez reconhecendo, porque a gente diz assim, eu carrego muita culpa porque eu fiz o aborto. Gente, isso é um débito? Mas não é. Nós temos outros débitos também que a gente nem lembra. É por isso que a gente diz, façamos o bem, porque nós estamos no cheque especial. A gente só lembra do que nós fizemos agora, mas as nossas encrencas do passado são enormes. Então a gente não pode se dar o luxo de ficar gozando a vida sem reparar. Como é que eu posso fazer isso? Tia, como é que eu saio do cheque especial? Faça o trabalho no bem. A caridade, ela não é bom para quem recebe, ela é excelente para quem faz. Então, gente, a gente dá esse tom para ficar um pouco mais leve, mas é para nós percebermos que nós precisamos sair do cheque especial. Então, aqui nós não vamos julgar a atitude das meninas, mas principalmente ver o profissional da saúde. Porque o profissional da saúde, ele formou-se para salvar vidas, não para matar vidas. Ele fez um juramento. Se você desencarnar hoje, para onde você vai?